A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus, louvamos ao Senhor por essa oportunidade. O pastor Divino disse, uma amizade de muitos anos, né? Nós já nos conhecemos ali da Assembleia de Deus, viajamos juntos e agora estamos aí na parceria, né, do curso teológico. Estamos cooperando aqui com ele, né, ajudando. Hoje mais de quase 30 anos que nós já trabalhamos na área da teologia e viajamos o estado de Minas Gerais, quase tudo, ministrando curso de teologia pela Assembleia de Deus. E nós podemos aqui dar uma contribuição aqui também, pequena, mas dentro daquilo que o Senhor nos permitiu e que nos permitirá também na próxima turma aí, queira o Senhor. Mas é uma alegria muito grande estar convosco aqui. Pela segunda vez, né, nós tivemos aqui na formatura, né? Isso. Deve dar um pouquinho mais de retorno aqui. A formatura do curso teológico, nós tivemos ministrando no dia da formatura aqui, não sei se todos estiveram presentes, foi uma linda formatura, maravilhosa, e o Senhor abençoou grandemente. Eu espero que a próxima turma também nós possamos fazer o mesmo aqui, né, pastor? Em nome de Jesus. Mas no final a gente dá um reforçozinho sobre esse aviso. Mas o motivo de nós estarmos reunidos aqui nesta noite, que o pastor Divino nos convidou, foi até de última hora, nos deu a oportunidade de estarmos aqui, e hoje é a ceia do Senhor, né? Então eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, nós vamos ver apenas 3 versículos desse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 7. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo número 7 até o versículo de número 9. Nós vamos ler apenas 3 versículos para nós, assim ganharmos um tempo na leitura. Quantos encontraram podem dizer amém? Amém. Quem não encontrou tem um telão aqui também, né? Então vamos lá. Vou ler pelo telão, todos nós podemos ler juntos ali, né? Amém. E no primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana, meu irmão? Domingo. Domingo. Ajuntando-se os discípulos para partir o pão. O que é partir o pão, meus irmãos? Ceia do Senhor. Toda vez que você vê na Bíblia partir o pão, está falando ceia. Amém? Amém. Quando se fala em partir pão, está dizendo ceia do Senhor. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Próximo. E havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos juntos. E o último versículo: estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso, a pregação de Paulo, e foi levantado morto. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Jeová, anda conosco, Senhor. Primeiro eu quero dizer que o meu discurso não vai ser tão extenso igual o de Paulo, né? Não vai chegar até meia-noite. Meu marido do carro, nós não vamos chegar até meia-noite. Mas aqui é um texto que nós trouxemos para a nossa reflexão nesta noite, exatamente neste momento. Paulo está celebrando a ceia do Senhor lá na cidade portuária de Troade, lá na divisa da Macedônia com a Ásia. E às vezes algumas pessoas, né, até falam, mas de domingo não seria um dia propício para celebrar a ceia, mas durante um culto normal, né, talvez pessoas que não são convertidas vão assistir esse ato, mas é bom que vocês entendam, quem ainda não aceitou a Cristo, não conhece esse ritual,
que é uma ordenança, isso aqui o Senhor ordenou, nós fazemos isso, não é porque nós queremos, é porque um pastor inventou. O Senhor Jesus disse que era para fazer isso até que Ele venha. Então isso é uma ordem que nós recebemos para poder fazer esse momento, essa celebração. E a ceia, ela nos remete e nos faz lembrar de pelo menos 3 coisas importantes. E Paulo já diz logo, não precisa que eu fale na ordem, mas posso começar da última pela primeira. Paulo disse que primeiro é para lembrar a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, a primeira coisa quando nós participamos da ceia é para você lembrar que Jesus voltará um dia. Amém? Então esse momento é importante, tanto que é o último ato oficial de Jesus em vida. Sabe qual foi? A ceia. Na quinta-feira à noite foi o último ato oficial de Jesus em vida. Ele mandou que os discípulos fossem, entrassem na cidade, eles encontraram um homem com um cântaro de água e perguntassem onde é que o Senhor está perguntando que nós preparemos a ceia. E eles foram levados até um grande cenáculo. O que é o cenáculo? É uma sala num andar superior, e neste cenáculo foi preparado tudo para a última ceia que Jesus ia celebrar com os seus discípulos. E diz o texto que estavam todos reunidos. Quando estavam todos em volta da mesa, os 12, Jesus disse: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa. Ou seja, nesse contexto judaico de Páscoa, nós entendemos que ali está sendo oficializado o que nós hoje chamamos de ceia. E o que tinha nessa ceia? Pão e vinho. São os elementos que nós vamos participar hoje. Mas esse ato último que Jesus praticou com seus discípulos, ele disse: eu não beberei mais do fruto da videira até o dia que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Ele está dizendo: eu irei, mas voltarei o quê? Outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E quem sabe hoje que será a última ceia que você vai participar aqui na terra, porque a próxima pode ser lá no céu, na mesa do Senhor. Aleluia! Ele estará à mesa e você vai celebrar com ele lá, porque ele disse que ele não beberia aqui na terra, mas a última seria lá no céu. Aleluia! É a promessa que ele voltará para nos levar. Mas enquanto nós não vamos para o céu, vamos celebrando a ceia do Senhor aqui. Mas é para que você lembrar que essa pode ser talvez a sua última ceia aqui na terra. Segundo, a ceia do Senhor também nos remete a lembrar de uma aliança. O simples fato de você pegar um pedacinho de pão e um cálice de suco de uva, talvez muitos fazem por costume, todos os domingos, é uma coisa rotineira. Não, todo domingo é ceia, é ceia. Irmãos, isso tem um peso muito grande. É verdade. Você sabia? Isso aí você está fazendo um pacto. Isso é uma aliança que você está renovando com o Senhor. Aleluia. Ele disse: esse pão é o meu corpo, este cálice é o meu sangue que é derramado por vós para a remissão dos pecados. É algo tão sério que todas as vezes que você celebra, que você vem aqui tocar neste cálice e comer desse pão, você está renovando a sua aliança com o Senhor. Aleluia. Por quê? É para você lembrar que alguém morreu pelos seus pecados. Obrigado. É para lembrar que alguém pagou o preço.
Obrigado, Senhor. Qual foi o preço que foi pago, meu irmão? Foi ouro? Foi prata? Diz a palavra do Senhor: não foi com ouro nem com prata que vós fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue do Cordeiro incontaminado de Deus. Custou um preço muito alto, que foi preço de sangue. Por isso ele diz: todas as vezes que vocês beberem desse cálice, vocês vão lembrar o quê? Que o Senhor derramou o sangue dele por vós. Aleluia. Você vai lembrar que tem uma aliança sendo renovada aqui. Você está renovando sua aliança com o Senhor. Por isso, cada santa ceia que nós participamos é uma vitória muito grande. Você está dizendo: eu venci mais de uma vez, porque eu estou renovando a minha aliança com o Senhor. Porque se eu não renovar esta aliança, eu estou sujeito a ser réu do meu adversário. Porque sem esse sangue que cobre a nossa vida, que nós tomamos aqui simbolicamente, os nossos pecados não são perdoados, nós não somos lavados dos nossos pecados. Isso é importante, porque este sangue, este cálice, ele simboliza a purificação dos nossos pecados. Quando você participa da ceia, você está dizendo isso: eu estou tomando sangue que me purifica de todo o pecado. Martinho Lutero, ele passou a conta nas suas confissões que quando ele dobrava os seus joelhos para orar, o diabo se postava do seu lado e com uma voz que falava nos seus ouvidos e começava a sussurrar os seus pecados, dizendo: você teve um pensamento mau, você desejou isso, você fez isso errado. E aquilo começou a atormentar ele. A cada dia que ele orar, essa voz dizia para ele: você é culpado, você é pecador. Mas um certo dia ele disse, ele criou coragem, lembrou da ceia do Senhor e disse, quando o diabo disse: está aqui, o diabo fez uma lista, meu irmão, e trouxe para ele aqui, ó, aqui está a lista dos seus pecados. E começou a ler para ele e falar: você fez isso, você fez aquilo. E disse: Satanás, pega essa lista, eu quero tenho uma coisa para te dizer, que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Você pode adorar o Senhor nessa noite? Aleluia! Por isso que cada vez que você participa da ceia, você está dizendo para Satanás: Satanás, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Eu sou livre para adorar, sou livre para servir ao Senhor, porque o sangue do Cordeiro me purifica de todo o pecado. O sangue dele me purifica. Isso me lembra, me remete a lembrar na aliança que eu tenho com o Senhor. Por isso, meus queridos, não é um ato rotineiro e simples, como às vezes muitos pensam. É sério, você está dizendo ali, Jesus está dizendo: eu morri por você. Você está aceitando, você está fazendo essa aliança com o Senhor. Ela precisa ser renovada constantemente. Aleluia. E o Senhor vai nos lembrando. Por isso, quando nós vamos participar desses atos da ceia, temos que refletir. Por isso que Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo. Então coma deste pão e beba deste cálice. Tem que fazer um exame. Porque este exame é necessário antes de tocar naquele pão e tocar naquele cálice. Paulo disse que na igreja de Corinto tinha muitas pessoas que estavam doentes, enfermas, e muitos até dormiram, ou seja, morreram por causa de participar da ceia do Senhor indignamente, de tocar neste pão e beber esse cálice indignamente. Paulo diz: tem muitos fracos, porque a ordem, a primeira pessoa fica fraco, tem a fraqueza espiritual, depois da fraqueza vem o quê?
a doença, ficou doente. Ficou doente, não curou. Vem a morte. É a ordem. Paulo diz: tem muitos no meio de vós que já dormem. Vocês já morreram, porque não estão discernindo. E nós temos que entender esse grande propósito da ceia do Senhor. E nós retornamos ao texto que nós lemos. Paulo, ele está na cidade de Troade celebrando a ceia do Senhor, mais uma ceia. Cerca de 30 anos depois que Jesus já tinha ascendido aos céus, dado ordem para celebrar a ceia, Paulo estava cumprindo isso que nós estamos fazendo hoje, pastor Júlio. Primeiro dia da semana, que dia que é? Domingo. O que eles estavam fazendo lá? Partindo pão, celebrando a ceia. Partindo pão. Esse era um ato comum, meu. Todo culto, todo domingo, a ceia é celebrada toda semana na igreja antiga. Todo domingo tinha ceia. Eles faziam o mesmo ritual que Jesus fazia, de pegar o pão, partir, ou está partido ali, pegar o cálice e recitar as mesmas palavras que Paulo recitou em Coríntios. Fazia a mesma oração. Você sabia que existe uma oração padrão que Jesus fazia para abençoar o pão? Todas as vezes que Jesus reunia com seus discípulos, ele fazia a mesma oração. Ele orava assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotz lechem haaretz. O que é isso, pastor Fábio? Que oração é essa que Jesus fazia? Ele diz: bendito Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que faz brotar o pão da terra. Ele faz brotar o pão da terra e te dá um sustento. Aleluia. Depois de fazer isso, ele dobrava e partia o pão, dava um pedaço para um, para outro. Eles iam passando, cada um pegava um pedaço do pão e comia. Isso desde o início do ministério de Jesus. Era uma prática constante que eles acostumaram desde o princípio. Não somente na última noite antes da morte, mas desde o princípio. Jesus não acostumou com esse ato, meu irmão. Está entendendo? Ele fazia isso todas as vezes. E Paulo está agora celebrando este momento lá na igreja de Troade. Está celebrando a ceia, já cantou os hinos, a equipe de louvor já louvou o Senhor, cantou os hinos, passou a palavra para o pregador, apóstolo Paulo. Quem é o pregador dessa noite, pastor Divino? Apóstolo Paulo. Já pensou, irmão? Você numa igreja lá, e quem é o pregador da noite? Apóstolo Paulo. Passou a palavra para ele. No cenáculo, lotado, tinha lugar para quase ninguém, todo mundo apertando. E de repente um jovem chamado Eus falou: não gosto de estar aqui, deixa eu ficar aqui na janela. Foi lá, sentou na janela, assistiu o culto sentado na janela. E o Paulo começou a pregar, abriu as escrituras e começou a ministrar a palavra do Senhor para a igreja de Troade. E Paulo foi pregando, o povo glorificando. E diz que tinha muitas luzes no cenáculo. Isso quer dizer que não era um ambiente mortiço. Tinha muitas luzes, ou seja, o ambiente onde a palavra de Deus está sendo pregada tem que ser um ambiente que tem luz, porque Deus é luz. Se tem luz, tem palavra. Se tem palavra, tem Espírito. Se tem Espírito, tem poder de Deus. Porque tem que ter muita luz onde tem palavra, onde tem povo de Deus. Tem que ter muita luz, meu irmão. Aleluia. Deus quer ambiente que sejam iluminados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus gosta de coisas que são claras, que são transparentes. Por isso que a Bíblia diz que Deus é luz. Amém? Amém. Estava iluminado. Eita glória. Se tivesse escuro, podia dizer: não, a escuridão pegou
Eu vendo aquela escuridão, e os seus olhos, não, mas tinha muita luz, meu irmão. Está entendendo? Tinha muita luz, está bem claro. Todo mundo vendo, todo mundo observando, todo mundo. E diz que de repente, meu irmão, o sono pegou o Eutico. Será que o sermão do apóstolo Paulo estava tão ruim assim? Já pensou? O apóstolo que mais escreveu, o homem que já esteve lá no céu, já foi no céu, visitou o terceiro céu, teve um encontro com Jesus. Vamos ter revelação tremenda, revelação do arrebatamento da igreja, transformação do novo céu, nova terra. O homem, sabe que o sermão desse é ruim de ouvir? Recebe aí. A mesa estava lá. O Eutico olhando para a mesa com o pão e o cálice, não chegou o momento ainda. Está igual aqui, está só na pregação, mesma coisa. Ele pregando e a mesa está lá. E o Eutico sentado na janela. Mas sabe o que acontece? Nós temos que tomar cuidado, porque tem muitos Euticos hoje na igreja. Tem muito Eutico hoje no dia da ceia, está entendendo? Porque estava no terceiro andar. O texto diz que esse cenáculo, esse salão, era no terceiro pavimento. E Troade era uma cidade, é uma cidade portuária. Então lá da janela, ao mesmo tempo que o Eutico olhava para a mesa da ceia, ele olhava lá para a praia e para o porto de Troade e ficava olhando. Os navios chegando, oi, chegando de navio, que ele está chegando no porto, o movimento. Ele estava com um olho no mundo e outro olho na igreja, prestando atenção nas coisas lá fora e prestando atenção nas coisas aqui dentro. Deus não quer isso, meu irmão, porque quem está aqui dentro tem que estar aqui dentro. Quem está com ele tem que estar com ele. Quem está pensando nele, pense nele. Se a mente está em Cristo, algo diferente acontece quando a sua mente está dentro com Cristo, está aqui com Cristo, está movida por ele e seus olhos estão nele. Mas Eutico começou a dividir os seus olhos com aquilo que estava lá fora e aquilo que estava lá dentro. E começou a observar, irmão. E a paisagem lá fora é bonita, irmão. Terceiro andar, né? Como se fosse um mirante. Ele observou nas luzes, lá no porto, na rua. As pessoas passavam embaixo na rua. Está passando uma mulher lá. Olha, é mesmo e tal. Depois voltavam lá. Era assim a posição que ele estava. E estava confortável, porque ele estava assentado na janela. Janela é o lugar de assentar, mas tem que tomar cuidado. A Bíblia nos recomenda, janela tem que tomar cuidado. Quem está na janela? Da janela, Mical viu Davi chegando com a arca da aliança. Lá da janela ela olhou. Mas que bagunça aquela ali, que som esse de instrumento. Que vai olhar, né? Está acontecendo aqui em Jerusalém. Mas que ela chegou na janela para olhar, meu irmão. Os levitas trazendo a arca do Senhor no ombro, dando espaço com a arca da aliança, a presença do Senhor chegando. E Davi na frente pegou a túnica dele de púrpura de rei, tirou a túnica, tirou a coroa e vestiu uma roupa comum no meio do povo e dançando. Louvado seja o Senhor, bendito seja o meu Deus, glória a Deus. Eu falei, mas quem que é aquele camarada parecendo um vadio? É o rei que tirou as vestes reais, tirou a sua coroa, está misturado no meio do povão, no meio da gentalha. Que homem doido é esse? E quando ele chegou em Davi, meu esposo está parecendo um vadio, misturado no meio dessa gentalha, no meio desse povo. Ele disse, eu quero dizer para você uma coisa, Mical. Se eu estou me alegrando, estou dançando, eu estou dançando na presença do meu Deus, porque ele escolheu antes a vida do teu pai. Ele colocou o Espírito dele sobre mim e tirou do seu pai, porque o Senhor me elegeu, me escolheu. E por isso, se eu faço isso, eu faço para o meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ficou estéril até a morte por causa disso. Janela é perigosa. Está vendo? Perigo. Da janela para Mical ficou estéril. Não deu filhos a Davi. Então vamos tomar cuidado. Isso, meus irmãos, o texto nos mostra esse perigo do sono. E diz-nos o texto que em um determinado momento o camarada está cochilando. No culto, você pode ver alguém cochilando no culto. É verdade? Dá uma pescada grande, volta. De repente o Eutico deu uma pescada e não voltou.
ele caiu para fora. Porque quando você cai dentro da igreja, ainda está bom. Tá certo? Quando nós caímos aqui dentro, ainda tem possibilidade de você ser restaurado. Quem cai dentro da igreja está no meio de um povo que ainda que caia, o Senhor pode estender a mão e levantar. Mas tem gente que está caindo fora da igreja. E ele caiu fora. E caiu como morto. O texto nos diz isso. Que o sono profundo tomou conta daquele jovem. Era jovem. Se fosse um anciano, você dizia, né? Não, mas era um anciano. Tinha 90 anos, 100 anos. É normal, talvez um ancião, pela idade. Talvez cochilar no culto. Mas um jovem, com a energia toda, com a força toda. O texto diz que então Eutico caiu da janela do terceiro pavimento. A pessoa cair do terceiro andar pode ter uma lesão grave. Quando alguém percebeu, meu, que o Eutico despencou da janela, tombou lá, aí que o sono foi tomando ele, cochilando, sapateou, lá embaixo. Os irmãos que estavam lá, os porteiros da igreja, desceram. Chegou lá, pegou o homem, sacudiu. Nada. Não teve resposta. Zaré, pela altura, olhou para cima, olhou, viu a janela lá, né, as luzes lá, e ele caiu lá do lado. Ih, tem jeito. Alguém foi e mandou chamar o Paulo. Teve que interromper a mensagem. Pastor João está pregando. O irmão disse, chegou no ouvido do apóstolo Paulo, só. Pastor Paulo, o Eutico está lá embaixo e o negócio está feio. Não quer responder, o homem caiu da janela. Parou a pregação, meu irmão. Paulo interrompeu a pregação, interrompeu a mensagem, né? Foi um tempinho. Meus irmãos, um minuto que eu vou descer ali para resolver o problema. E Paulo desceu. E quando chegou, viu o Eutico, ele deitou sobre o Eutico, como se estivesse transmitindo o calor do Espírito para a vida daquele jovem que estava sem vida. A vida entrando em contato com a morte. Paulo está dizendo, eu estou ligado. Ele está dizendo, eu estou cheio do Espírito, eu tenho a unção de Deus na minha vida. Abraçou aquele jovem e transmitiu calor e disse, pode levantar o jovem que o Espírito ainda está nele. Eutico na hora despertou, acordou e disse, pode subir e continuar o culto, porque o Eutico está vivo de volta. Ele foi ressuscitado. Aleluia! Você pode mandar o Senhor? Pergunta se o Eutico voltou para a janela. Eu te falo, janela, nunca mais eu quero janela. Foi lá para o banquinho dele, ficou na primeira fila, ouvindo o apóstolo Paulo agora pregar. O Paulo pregou até que hora? 6 horas da manhã. Até amanhecer. Aí, antes de terminar isso, Paulo partiu o pão, tomou a ceia com os irmãos, disse, não, estou despedindo. Sabe por quê, meu irmão? Era a última vez que Paulo estava pregando naquela igreja. Está dizendo, eu não vou ver mais a face desse irmão, daquela irmã, porque hoje o Espírito Santo revelou que é a minha última pregação nesta igreja. Porque daqui o Espírito Santo está me dizendo que eu vou ir, vou ser preso e não voltarei mais nesta igreja. Mas seja para morrer ou para viver, tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, é que o nome do Senhor seja glorificado. Eu não me importo que eu estou sendo levado para a morte, mas que o nome do Senhor vai ser glorificado através da minha vida. Meus irmãos, isso é importante nós lembrarmos quando estamos participando desse ato. E para finalizarmos, a ceia do Senhor também serve para nos lembrar que o Senhor
fez promessas para nós. Sabia? Tem promessas. Existem promessas que precisam ser cumpridas. E quando você está participando da ceia do Senhor, você pode perguntar: Senhor, tem promessas na minha vida para cumprir. Tem promessas que ainda não foram cumpridas. No dia da ceia você vai lembrar que Deus fez promessas para você. Porque Ele prometeu. Ele fez promessas. E às vezes nós esquecemos das promessas do Senhor. Vamos dar mais um pouquinho mais de retorno aqui, irmão do Senhor. E às vezes você esquece, meu irmão, que Deus fez promessas na sua vida. Dia de ceia é dia de você lembrar que tem promessas na sua vida. Amém? Você crê que Deus tem promessas na sua vida? Amém. Jesus disse para os seus discípulos, toda vez que ele participava, e as últimas instruções dele foi: vocês aguardem na cidade de Jerusalém, até que do alto a promessa do Pai venha sobre a vida de vocês. Tem uma promessa do Pai que vai vir sobre vocês. Não ausentem-se de Jerusalém. Não saiam desta cidade, porque tem uma promessa na vida de vocês para cumprir. Irmão, Jesus falou isso. Glória a Deus. Ali no cenáculo. Aleluia. Ele foi crucificado na sexta-feira. E teve gente que achou que na sexta-feira mesmo Jesus ia descer da cruz. Senão ele não vai ficar na cruz. Muita gente ficou esperando, uma expectativa no pé da cruz, olhando, não, ele vai descer, ele vai descer. Até que o soldado romano o feriu, e ele deu o braço, está consumado. Não foi hoje não. Chegou no sábado, alguém ficou esperando, tem alguma notícia dele? Aconteceu alguma coisa diferente na cidade, de sexta para hoje? Não, está tudo quietinho, normal. Ele não apareceu não? Não, ele está tudo mal. Não, mas e as promessas? Chegou domingo, Maria Madalena, mas as outras Marias foram as primeiras aí no sepulcro. E quando elas iam caminhando para lá, falou: quem nos removerá a pedra? Porque nós vamos chegar lá bem cedo, não tem homem. Pelo menos uns 10 homens para poder rolar aquela pedra. Só mulher, como que vai remover a pedra? Elas foram pensando no caminho: a gente vai chegar lá com os olhos para a gente poder ungir o corpo do Senhor. Ele está morto lá dentro do sepulcro, mas quem vai tirar a pedra para a gente poder entrar na caverna da sepultura? Mas diz o texto que um anjo desceu do céu, removeu a pedra e assentou sobre ela. Aleluia. E quando elas chegaram, a pedra já estava removida. É assim, meu irmão. Enquanto você caminha em direção a Jesus, Ele já está removendo as pedras que estão no caminho. Você está preocupado como isso vai acontecer? Ele já está dizendo: eu já estou removendo as pedras que estão no teu caminho. Removeu a pedra. Mas tinha 2 discípulos que foram domingo ali até meio-dia, um chamado Cleófas. O outro fala o nome dele, falou: Cleófas, negócio, domingo, meio-dia, e agora nada. Terceiro dia não aconteceu nada. Esqueceu de quê? Da promessa. E muita gente esquece da promessa tão rápido, né? É verdade. 3 dias eles já esqueceram da promessa. Cleófas, negócio, vamos voltar para a nossa cidade? Para Emaús? Rapaz, não aconteceu nada. Os dois vamos para cá. Aconteceu nada diferente. Esquecendo da promessa. E o pastor divino, os dois lá vai embora no caminho de não, rapaz. O homem falou que ia reinar, que ia fazer isso, que outro, agora já é o terceiro dia, não aconteceu nada diferente, está tudo do mesmo jeito. E eles foram começando o caminho, trocando uma ideia. Eu falei:
Eu tinha esperança que ele ia fazer uma revolução. Eu tinha esperança que ia ser algo sobrenatural, que ele ia redimir Israel. Aí você viu no terceiro dia nada, né, que eu vou fazer? Então, de repente, o mesmo Jesus se apresentou do lado deles. Os dois caminhando, Jesus chegou junto. E aí? Os dois batendo papo. Jesus como querendo nada, saber? O que vocês estão... Que palavras são essas que vocês estão trocando entre vocês dois? O que está acontecendo? O camarada, assim, olhar para a direita e para a esquerda, nem olhou para a cara de Jesus. Tão cabisbaixo, sem esperança, esquecido das promessas. Ele simplesmente diz: você é estrangeiro aqui nessa cidade, você é um peregrino, você não sabe o que está acontecendo, a cidade está em alvoroço. E Jesus: mas por que está em alvoroço? O que está acontecendo? Você não ouviu falar de Jesus de Nazaré, o profeta, que ele morreu e hoje é o terceiro dia, não aconteceu nada, ele continua morto, nada mudou. Esqueceram da promessa. Jesus, calmamente, com a voz mansa, suave: oh, aleluia. Mas vocês estão lendo as Escrituras? Acompanhando a Bíblia aí? Tem Bíblia na igreja aí? Alguém estuda a palavra de Deus aí? Alguém estuda as profecias aí? Alguém está acompanhando o que as Escrituras dizem? Diz o quê? Convinha que ele fosse morto, que ele padecesse. Está escrito lá em Moisés, está escrito lá nos profetas. Isaías falou dele, Jeremias falou dele. Vocês estão lembrando que os profetas falaram tudo sobre ele? Os salmos falaram sobre ele. Está tudo escrito a respeito dele. Vocês não estão acompanhando as Escrituras, vocês não acompanham a palavra. E eles foram trocando, e aí Jesus explicando para eles a Bíblia, irmão, mostrando que as promessas estavam escritas, mas eles não tinham conhecimento das promessas. E chegou no entroncamento, a plaquinha dizendo: Emaús à esquerda, Belém direto. E Jesus fez de conta que ia passar direto. Aí, tá bom, estou indo embora. Ele falou: não. Que isso, o senhor já vai embora? O papo está bom demais. Isso ao sol, até chegar lá, já escureceu. Fica conosco, Senhor, porque já é tarde, o sol já está. Fica conosco, passa aqui em casa, vem conosco na nossa casa, vai ser um prazer ouvir o Senhor. Jesus: bom, já que vocês convidaram, eu vou na casa de vocês. E foram na casa. Aleluia. Chegou na casa dos dois. Os dois sentaram. Antigo Testamento, assim, você chegou na casa de alguém, tem que oferecer comida. Oferece pão, oferece sal, oferece carne, porque isso é chamado pacto do sal. Quando você come com alguém na casa dele, está dizendo: eu fiz uma aliança com ele. Você vai ver isso com Ló, vai ver como Levita, lá no livro de Juízes. Se você entrou na casa de alguém, no teto de alguém, você comeu com ele, está dizendo: eu sou responsável pela sua vida, tá? O que acontecer com você debaixo do meu teto aqui, eu sou responsável. Vocês vão ver isso. O próprio Ló, os próprios personagens bíblicos, quando alguém faz isso, eles dizem: você pode me matar, pode matar minhas filhas, mas não mata esse meu hóspede, porque ele está debaixo da minha aliança, está debaixo da minha casa. Por isso Jesus convida os seus discípulos para comer com ele, que quando ele parte o pão, dá o pão para os seus discípulos, está dizendo: agora a vida de vocês está na minha mão, a vida de vocês é comigo agora, eu entrego a minha vida por vocês, estou fazendo uma aliança, que a vida de vocês agora está guardada comigo. Ninguém toca em vocês,
porque eu estou derramando o meu sangue, e essa aliança que eu estou fazendo com vocês aqui é para dizer que a vida de vocês agora está nas minhas mãos. Ninguém toca na sua vida. Aleluia. Porque você está debaixo de aliança. Você está debaixo de promessa. Glória a Deus. E quando sentar na mesa, deram o pão para Jesus. Então tá bom, só pode agradecer. Jesus pegou o pão. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hametz lechem haaretz. Bendito seja o Senhor, Rei do Universo, que faz brotar o pão da terra. Cleófas abriu o olho, olhou para o amigo dele. Pera lá. Essa oração eu conheço. Essa oração eu já ouvi muitas vezes. E quem que fazia essa oração? O mestre. Aí eu vou olhar quem está fazendo oração. Mas olhou quem estava com o pão na mão. O próprio Jesus estava com eles. E quando eles olharam, eles reconheceram: olha, é Ele que está aqui, Cleófas. É o próprio Senhor que está conosco. Bem que o nosso coração ardia quando Ele nos explicava a palavra no caminho. É o Senhor que está conosco. E o coração começou a saltar pela presença do Senhor Jesus com eles. E reconheceram no partido pão. E o que eles fizeram? Diz que no mesmo instante Jesus desapareceu diante deles, meu irmão. Jesus desapareceu, só que eles disseram: Cleófas, nós não vamos ficar aqui não, sabe por quê? Eu me lembrei, Cleófas, da promessa. Qual foi a promessa? Ele disse que era para esperar em Jerusalém, e nós viemos embora, saímos de Jerusalém, vamos fazer o quê? Vamos voltar para Jerusalém agora. E voltaram correndo, meu irmão, e chegaram lá no cenáculo, estávamos após reunidos na beira da porta. Olha, nós queremos dizer uma novidade para vocês. Qual é, Cleófas? O Senhor acabou de aparecer para nós. Nós vimos Ele e reconhecemos Ele no partir do pão. Ele participou da ceia conosco agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Você pode colocar sobre os pés. Jesus também disse. Aleluia. Santo é o teu nome. Sabe o que é interessante? Que quando eles estão dizendo para os apóstolos que encontrou com o Senhor, diz que o próprio Jesus chegou naquele momento. Está lá Cleófas, o seu companheiro. Aleluia. Estava lá os 11. Diz que o próprio Jesus chegou nesse momento e se apresentou e disse: paz seja convosco. Agora estão todos reunidos, sabe por quê? Porque eu ordenei que aguardasse a promessa aqui em Jerusalém. Não quero ninguém fora de Jerusalém, porque a minha promessa vai cumprir para quem estiver em Jerusalém. Quantos aqui estão em Jerusalém nessa noite? Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, meu querido, divino companheiro, Ele está conosco aqui nessa noite. No partir do pão, ao tocar esse cálice, ao tocar nesse pão, Aleluia. você vai lembrar que o Senhor tem uma promessa na sua vida. Mas a promessa só vai cumprir quando você estiver na mesa com o Senhor. Quando você tocar nesse pão, nesse cálice, você vai lembrar: o Senhor tem uma promessa na minha vida. Aleluia. E você vai clamar e vai dizer: Senhor, fica conosco. Fica, Senhor. Aleluia. A tua presença é fundamental para cumprir as promessas. Oh, aleluia. Vamos adorar o Senhor para nós encerrarmos esse momento. Companheiro no caminho, Diga assim: com a presença, tua presença sinto logo ao transitar. Pois
teus olhos agora. Eu quero orar por você nessa noite. Pai, em nome de Jesus. A tua palavra foi ministrada. E o ato solene da ceia do Senhor nessa noite. Nós invocamos a tua presença para ficar conosco aqui, Senhor. E nós queremos rememorar, ó Pai, a promessa da tua volta para arrebatar a tua igreja. Lembrar a aliança que o Senhor fez conosco, Senhor. E lembrar nesta noite das promessas que o Senhor tem feito na vida de muitos aqui neste lugar. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor prometeu, o Senhor irá cumprir. Nesse momento agora nós queremos trazer à memória todas as tuas promessas, ó Pai. Queremos trazer à memória toda a aliança que o Senhor fez conosco, ó Pai, na cruz do Calvário, derramando o teu sangue para a purificação dos nossos pecados. Por isso, meu Deus, agora nós entregamos nas tuas mãos, ó Pai, este ato. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, ó Pai. Renovamos a nossa aliança contigo nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode adorar o Senhor? Aleluia!